todos ouvidos. Muito bem. Mais uma vez eu venho aqui expressar minha gratidão pelo privilégio de estar compartilhando um assunto tão interessante, necessário na vida de cada um, de cada cristão e na vida da igreja, com certeza. Eu gostaria de usar os primeiros 2 minutos fazendo uma retrospectiva, e o primeiro ponto dessa retrospectiva é aquela afirmação que eu sempre faço: o que não é discipulado. Então, discipulado não é um curso, discipulado não é um programa, discipulado não é nenhum sistema de aula, e discipulado também não tem nada a ver com encontros. Discipulado não tem nada a ver com livros, discipulado não tem nada a ver com lições. Tudo isso pode existir como ferramenta, mas não define o que é discipulado. Por quê? Porque discipulado é simplesmente cuidar e acompanhar, onde você acompanha cuidando e você cuida acompanhando. A segunda coisa é fazer uma recapitulação dos 3 pontos que eu já trabalhei. No primeiro ponto, eu trabalhei os fundamentos ou princípios fundamentais do discipulado. E o princípio número 1 é a presença física e emocional. O princípio número 2 é o cuidar intencional. O terceiro é acompanhar nas necessidades. E o quarto é prestação de contas. E o quinto é reprodução saudável. Isso foi o primeiro encontro. E esses 5 pontos, por si só, ele é um treinamento de mais ou menos 8 a 10 horas. Então, eu tentei resumir aqui no primeiro dia em 25 minutos. O segundo encontro, eu trabalhei sobre os conteúdos que precisa ser depositado na vida das pessoas, de modo que isso vire uma cultura. E eu defendo que não existe a cultura do discipulado, existe a cultura cristã. Qualquer leitura cuidadosa da história, vamos verificar que o discipulado é apenas um processo e uma caminhada, mas o que compõe de verdade a cultura cristã efetivamente não é necessariamente o discipulado, mas sim outras grandes realidades. E os estudiosos têm entendido que, basicamente, tem 3 coisas que resumem essa cultura cristã, que alguns estudiosos chamaram de virtudes teologais. Eu, pessoalmente, não gosto de usar esse termo. Eu prefiro chamar de virtudes cristãs, que é a fé, o amor e a esperança. O mais interessante, rigorosamente, na carta aos Tessalonicenses, não é as 3 virtudes, mas sim o que elas manifestam na exterioridade do discípulo de Jesus. Ou seja, a fé se manifesta através de uma certa grandeza que a pessoa tem, de modo que isso se manifesta de forma abnegada. É uma abnegação que a pessoa tem. Segundo, o amor se manifesta através de dedicação e a esperança através de firmeza. No encontro passado, eu trabalhei sobre a imitação como um processo de ser e fazer discípulo. E aí nós precisamos pensar na figura do discípulo, que precisa de um ambiente atrativo para ele, então, desejar ser um discípulo de Jesus. E nós precisamos da figura do discipulador, que eu não gosto da palavra discipulador, porque pressupõe que eu tenho um discípulo, e ninguém é discípulo de ninguém. Então, é preferível usar a palavra facilitador. Essa palavra é um pouco mais adequada para a definição daquele elemento que serve como referencial para outros no que diz respeito ao seguimento de Jesus. Bem, hoje eu gostaria de trabalhar como Jesus
cuidou e acompanhou alguém? Ou seja, qual foi a caminhada do discipulado de Jesus? E, para isso, eu gostaria de convidá-los para abrir um texto bíblico de João 13, versículos 21 ao 30. Se vocês, porventura, têm Bíblia ou no mesmo em algum outro dispositivo, é indispensável a gente estar olhando o texto, porque, de repente, algumas perguntas podem surgir de modo específico, não do que eu estou falando, mas do que você está lendo no texto. Então, para facilitar a nossa conversa, eu elaborei 3 perguntas, que são perguntas retóricas, mas que, na verdade, eu quero ressaltar 3 princípios. Então, mas eu vou fazer as perguntas, porque as perguntas estão por trás dos princípios. Então, abrindo o texto sagrado aqui, em João 13, versículo 21 e 22, que é de onde eu vou extrair a primeira pergunta, o texto diz assim: depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Então, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. É um texto extremamente enigmático, porque a primeira informação é que Jesus está angustiado, e a gente não consegue imaginar Jesus angustiado. E tem tradução que diz que Jesus estava perturbado. Lógico, se Jesus fosse uma pessoa comum, a gente poderia imaginar, mas Jesus era diferente. Mas aqui ele está como homem, como discipulador, como facilitador, como pessoa de carne e osso. E então Jesus faz uma afirmação no grupo. Ele diz: olha, é verdadeiro o fato de que um de vocês vai me trair. E eu quero chamar a atenção para, então, o versículo 22, porque na hora que Jesus afirmou isso, a última frase do versículo 22 diz, com todas as letras, que eles olharam uns para os outros, e então vem a sentença: sem saber a quem ele se referia. Eu tenho uma tremenda frustração quando leio esse texto, porque me surge a pergunta. E a pergunta é o seguinte: como esses camaradas que estão 3 anos, ou pode ser um pouco mais, levantando cedo pela manhã, juntos, almoçando juntos, tomando café da manhã, almoçando, jantando, depois vão dormir no dia seguinte juntos e caminham para lá, caminham para cá, faz missões. E como é que eles não conseguem saber quem é o traidor? Jesus já sabe. Mas os discípulos, que são os companheiros, que estão ali inseridos no mesmo grupo, caminhando junto, eles desconfiam de todos e todos estão sob suspeita ao mesmo tempo. E é extremamente decepcionante perceber que eles não sabem que um companheiro deles está em maus lençóis, está numa situação de perigo. Então, aí vem a minha primeira pergunta. E a primeira pergunta é o seguinte: por que andamos tão de perto e há tanto tempo com alguém e não percebemos quando ele está em perigo? Isto não pode, nunca deve acontecer no discipulado, porque o discipulado é o espaço das percepções, o espaço é o espaço das
descoberta do que está por trás das palavras. O discipulado é o espaço onde você ouve o que está na alma. E parece-me que Jesus entendia disso. Jesus já sabia quem era o traidor. E ele então afirma: um de vós vai me trair. Mas os outros do grupo não sabiam. Eles olharam um para o outro, sem saber a quem Jesus se referia. Então, o que nós temos aqui como princípio, com base nessa pergunta? Por que andamos tão de perto e há tanto tempo com alguém e não percebemos que ele está em perigo? O que está faltando aqui? Está faltando cuidado. Essas pessoas do grupo de Jesus não cuidavam dos outros. Eles não estavam nem aí com a vida uns dos outros. Eles estavam se lixando uns com os outros. Ou seja, o que eu quero dizer é uma denúncia no sentido de que isso não é efetivamente uma postura numa caminhada de discipulado. Porque a caminhada do discipulado é uma caminhada de cuidado do outro. É o irmão mais velho cuidando do mais novo. Então, essa é a primeira grande pergunta. E a segunda grande pergunta, e vem então o segundo grande princípio, está logo imediatamente. É um pouco mais complexo, e eu queria que vocês prestassem atenção, por gentileza. O versículo 23 dá seguimento à narrativa e diz assim: ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E eu quero abrir parêntese aqui rapidamente para essa frase, aquele a quem ele amava, porque quem é o autor do Evangelho? João. E a pessoa que está ali reclinado é o próprio João. E quando ele diz aquele a quem ele amava, ele está se referindo a ele mesmo. Mas a gente sabe que isto não quer dizer que Jesus amava mais ele do que os outros. O que nós temos aqui, e o Tis pode explicar isso melhor para nós, na verdade, ele está expressando isso 50 anos depois que ele viveu a experiência. Então, ele está dizendo como é que ele se sentia do lado de Jesus, ou seja, ele se sentia acolhido, amado. Não é que Jesus amava ele mais do que aos outros, mas sim que ele recebia, ele assimilava o amor de Jesus de uma maneira muito preciosa. Então, eu fecho aspas e continuo a leitura. Versículo 24. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Olha que coisa interessante, porque se você talvez já tenha essa informação, mas eu queria que você imaginasse como é que ele estava sentado. Sempre nessas condições aqui da ceia ou da Páscoa, o anfitrião, que era Jesus, porque aquela casa foi alugada e Jesus ocupa a função de dono da casa, do anfitrião. E então Jesus está numa posição, e segundo a cultura hebraica, o mais novo sentava de um dos lados e o mais velho ficava um pouco mais distante. Então Pedro estava relativamente distante de Jesus, por isso que ele manda um sinal para João, que estava do lado de Jesus. E o sinal, se fosse hoje, quem sabe uma mensagem de zap, alguma coisa assim. Mas eu não sei qual foi o sinal que ele passou, mas o João entendeu, porque eles se criaram juntos, eles eram filhos de sócios. O pai de João, Zebedeu, e o pai de Pedro, Jonas, eram sócios, de modo que eles tinham se criado juntos, eles se conheciam, eles tinham sinais próprios da própria vida de pescador que eles tinham. Então, Pedro faz um sinal, João entende o sinal, e o sinal que Pedro envia para João é simples, é para ele perguntar assim: quem é o traidor? Ou seja, versículo 24, Simão Pedro fez um sinal
a João, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Agora, presta atenção no versículo 25. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou. Agora, vale a pena você observar que lá no início do versículo 23, ele não estava reclinado, ele estava numa posição de reclinar. Agora ele reclina, ele deita a cabeça, bate no ombro de Jesus e certamente a boca dele fica a alguns centímetros do ouvido de Jesus e de maneira particular, então ele faz a pergunta: Senhor, quem é? Essa é a pergunta. Porque eles não sabiam. Os 11 não sabiam quem era, porque todo mundo era suspeito. Eles olharam uns para os outros, tentando descobrir. Mas agora, então, João pergunta para o próprio Jesus, e de maneira inédita. O versículo 25 começa assim. É aquele, aliás, Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. É uma cena maluca que a gente tem aqui. Eu fico imaginando Jesus dizendo assim, João, quem vai me trair é aquele que eu der o pedaço de pão. Agora imagina você, João, ouvindo isso. Por quê? Porque o anfitrião, dentro da cultura hebraica, no momento desse, para quem ele desse o pedaço de pão, se ele molhasse o pedaço de pão e entregasse para alguém, aquele alguém era acima de qualquer suspeita. Então, olha a confusão que deu na cabeça de João. Jesus diz, olha, quem eu entregar o pedaço de pão? E Jesus entrega para Judas. Então, dentro da cabeça de João, Judas está eliminado, não faz parte dos suspeitos. Porque agora ele recebeu o pedaço de pão e ele está acima de qualquer suspeita. Então, vem a pergunta. E a pergunta é o seguinte, por que temos tanta facilidade de expor a pessoa e o seu pecado? Nós temos uma certa obsessão, faz parte da nossa humanidade, de expor os outros, de massacrar, de entregar. É satisfatório a gente... Vocês não sabem o quanto isso é. Eu sempre digo para meus amigos que a coisa mais gostosa que tem é falar mal de alguém. É gostoso. Dentro das denominações, isso é uma espécie de realização. Enfim, talvez vocês não saibam o que é isso. Um dia vocês vão descobrir o quanto isso é prazeroso, dedurar alguém, falar mal. Você nem imagina. Deus que proteja vocês num negócio desse. Mas o que acontece é que Jesus, nessa hora, ele faz uma coisa incrível, porque ele não indica o traidor, ele protege Judas. Ele dá o pedaço de pão, mas ali ele está protegendo, ele não expôs, naquele momento, que Judas era o traidor. Lamentavelmente, as Bíblias trazem um cabeçalho dizendo o traidor é indicado. Isso não é verdade. Jesus não indicou o traidor. Pelo menos não estou vendo nenhuma indicação, ao contrário, ele protegeu. Aliás, quando ele orou lá em João 17, sobre algumas horas depois, em João 17, versículo 2, ele ora, aliás, versículo 12, por gentileza, e diz assim, ó, olha que coisa linda. Lógico que os presbiterianos não vão gostar disso. Diz assim, quando eu estava com eles, e aqui está falando dos 12, e volta a dizer, os discípulos de Jesus eram os 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome,
que me deste, eu os protegi. Que coisa fantástica! O guardar significa no sentido de cobertura espiritual. Eu não gosto dessa palavra, cobertura espiritual, mas é uma boa palavra para ilustrar. Agora, o proteger é pessoal. É pessoal. Então, Jesus guarda espiritualmente e protege humanamente. E aí vem uma frase que é a que eu mais gosto. E nenhum deles se perdeu. E para mim, nenhum é nenhum. E estamos conversando. Com Jesus, ninguém se perde. Que coisa fantástica. Então, qual que é o princípio aqui? O princípio da proteção. A minha tarefa na vida é proteger as pessoas que caminham comigo. Eles podem errar o quanto quiser. Quanto mais errados é que eu exerço a função de proteção. Eu não protejo o erro dele, eu protejo a pessoa. É minha obrigação, eu não tenho nada a ver com o erro dele. O erro dele é confessável, é tratável, é corrigível. Agora, a pessoa eu tenho que proteger acima de tudo. Acima de tudo, a pessoa. A Bíblia usa uma palavra chamada maledicência, ou seja, o erro do Jaziel não me autoriza a expor. O erro dele me autoriza a protegê-lo. Isso é discipulado. O resto pode chamar o que quiser, mas não é discipulado. Discipulado é o espaço do cuidar e o espaço do proteger. E proteger quando a pessoa está errada. É isso mesmo, não tem outro nome. É proteger ele errado, sim, porque santo não precisa de proteção. Quem precisa de proteção é pessoas que pisam na jaca, que fala palavrão, que enche o saco. Essas pessoas é que precisam de proteção. E por último, a última coisa é um pouco mais simples, está no 27 a 30. Eu gosto desse texto de uma maneira muito especial. Olha o que diz o versículo 27. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Meu Deus do céu. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso. Eles não entendem nada. É um bando de cabeça de bagre. Deus me livre. Deve ser corintiano essa turma aqui, não pode ser coisa diferente. Ou palmeirense. E aí o versículo, a Miroca deve estar ali se preparando para uma resposta. Versículo 28. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Aí vem o versículo 30. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu. E de uma maneira muito especial, João tem um ponto no versículo 30, e aí aparece a última frase que diz assim: e era noite. Essa expressão era noite, dentro do Evangelho de João, tem um significado fenomenal. João trabalha sempre com a dualidade de Deus, diabo, luz, treva, verdade, mentira. Então, quando ele fala noite aqui, ele, entre outras coisas, está dizendo que Judas está entrando nas trevas para sempre. Mas isso é uma questão de ordem teológica. Qual que é a pergunta? A pergunta baseada nesses versículos 27 a 30 é o seguinte: por que temos tanta dificuldade de discernir o mover de Deus
e do diabo? Por que temos tanta dificuldade de discernir o mover de Deus e do diabo? Se vocês olharem no texto e recobrar o ambiente, vocês vão perceber que está ali presente, naquela sala, os discípulos, que é a comunidade, está ali presente Jesus, que é Deus em pessoa, e o diabo também está presente. O diabo está presente fisicamente. Fisicamente. O texto diz que o diabo entrou em Judas. Pronto. No capítulo 13, lá no início, no versículo 2 e 3, diz que o diabo estava fora. Agora ele entrou. Mas qual é a grande questão? A grande questão é que os discípulos não sabiam discernir nada. Eles misturaram tudo. Eles não percebiam. Deus nem percebia. Você lembra daquela? Oh, eles não percebiam Deus e nem percebiam o diabo. Eles estavam pensando em cesta básica, eles estavam pensando em pobre, eles estavam pensando em compra. O olhar deles era rasteiro. Eles não conseguiam perceber as coisas espiritualmente. No discipulado, é um excelente espaço para você discernir o que é de Deus e o que é do diabo, para você discernir o movimento diabólico e o movimento divino. É um excelente espaço. Jesus discernia. Ele diz para Judas: o que tem que fazer, faça depressa. Porque ele sabia onde o diabo estava. Ele tinha o endereço dele. Ele sabia o que era diabo e o que era Deus. Então, essa é a grande questão. Portanto, qual que é o princípio aqui? O princípio do discernimento espiritual. Recapitulando, esse texto nos mostra que Jesus cuidava, Jesus protegia e Jesus discernia. Quando pensamos em fazer, praticar e desenvolver discipulado, segundo o padrão de Jesus, não há outro caminho. Esse é o caminho do cuidar. Quem cuida, ama. Quem ama, cuida. E proteger. Quem ama, protege. E discernir. Bem, em síntese, é isso. Podemos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de olharmos para um texto tão comum como esse. Um texto que é uma narrativa, uma história conhecida, mas que nos dá um quadro do que efetivamente é o discipulado segundo Jesus, onde ele cuida, onde ele protege e ele discerne. Nos ajuda a trilhar caminhos assim. Nos ajuda que a nossa caminhada de discipulado seja norteada pelo cuidado, como o cuidado de uma mãe com o filho. Nos ajuda para que a nossa caminhada seja exatamente de proteção da pessoa, independentemente de qualquer que seja ela, em que condição ela se encontra. Nós temos a obrigação de protegê-la. Senhor, nos ajuda também a trilhar o caminho do discernimento, procurar observar e perceber o que é mover de Deus e o que é mover de Satanás. No nome de Jesus é que oramos, pois é assim que cremos. Amém.